Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus mais forte, irmãos. Aleluia. É isso aí. Afinal, nós não estamos aqui celebrando a homens, né, irmão? Nós estamos aqui celebrando, cultuando realmente ao nosso Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então nós estamos em um culto dado-se o nome de culto da colheita, amém? Mas por que culto da colheita? A gente tem aproveitado o ensejo, irmãos, para trabalhar com a igreja aos domingos, dando nome aos cultos, para que a gente tenha liberdade de falar sobre alguns assuntos na igreja, né? Que geralmente dia de quarta-feira, como não chega toda a massa da igreja, né, nos cultos, então a gente realmente denomina, dado nome aos cultos, amém? Como o culto da colheita. Pastor, mas o que é o culto da colheita? Vai falar só sobre oferta, dízimo, essas coisas? Não. Porque nós não só plantamos dinheiro, nós não só plantamos esse tipo de coisa na questão espiritual ou secular, não é verdade? A gente planta também amor, a gente planta ódio, amém? A gente planta discórdia, né? Tristeza, mágoa. Então tudo isso também é um tipo de plantio, né? É um tipo de plantio em que nós estamos realmente falando e lançando a nossa semente no campo. Você tem o seu campo, eu tenho o meu campo, cada um de nós tem o seu campo, amém? E nós temos colocado, lançado as nossas sementes, e nós precisamos analisar aonde nós temos colocado ou lançado as nossas sementes, para que nós venhamos colher realmente frutos dignos daquilo que nós temos plantado, amém? Então assim, eu quero convidar você a ficar, acredito que você não está com tanta sede hoje, está frio, as crianças também, segure elas aí para não estar lá, né? Porque também não é sede, é um hábito, amém? Eu já vi aí criança que já foi 5 vezes tomar água, então não é mais sede, amém? Não é sede, é só controlar, amém, irmãos? Então, eu quero falar sobre como ter realmente uma boa colheita, amém? Como ter uma boa colheita. Deixa eu dizer uma coisa para você logo de antemão, irmãos. Fique atento, porque, como eu disse, eu não vou falar só de recurso. Na realidade, a intenção nem é essa. Mas você tem que ficar atento para aquilo que o Espírito vai falar para você em relação ao que você tem plantado e o que hoje você tem colhido. A gente está falando, acho que quarta-feira também eu falei, né? Se eu não me engano, a respeito de algumas coisas de colheita. Mas o que realmente nós temos colhido? Por exemplo, o que a igreja tem colhido? O que ela tem plantado. Já não vou falar mais de igreja eu e de igreja você, mas de igreja nós. O que essa igreja tem colhido? O que ela tem plantado. Amém? O que ela tem plantado. Nós não colheremos o que não temos plantado. Nós não veremos frutos na videira, fruto nas árvores,
realmente se nós não tivermos o quê? Plantado. Então eu, como pastor, não posso querer colher algo que nós não temos plantado. Eu quero colher, mas talvez ainda não esteja no momento de uma colheita, por não ter sido feito também uma plantação, uma semeadura. Amém? Mas e você, o que você tem colhido? O que você tem colhido? Quais são os frutos que você tem colhido? Frutos de quê? Como eu falei quarta-feira, nós não temos direito, muitas das vezes, de colocar Deus na parede, de exigir de Deus algo que Deus não pode nos dar, porque nós não temos plantado. Só tem direito de exigir de Deus aqueles que têm o quê? Plantado. Amém? Então abra sua Bíblia comigo aí no livro de Gálatas. Gálatas capítulo 6. Versículo 6 também. Gálatas capítulo 6, versículo 6. Quem achou? Nós já falamos desse texto. E nós vamos falar quantas vezes for necessária, pois a palavra de Deus se renova a cada momento, a cada dia, amém? Diz assim o versículo 6: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Você está sendo instruído na palavra? Sim ou não? A igreja está sendo instruída na palavra? Então faça participante. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. Há uma promessa aqui ou não? Vai chegar o tempo em que nós vamos colher. Não se canse de fazer o bem, não se canse de ser o bem, não se canse de semear coisas boas. A igreja precisa realmente, irmãos, aprender a lei da semeadura. A igreja de Jesus Cristo, a igreja do Senhor, a igreja pura do Senhor, precisa realmente aprender a semear coisas boas e maravilhosas, porque a seu tempo, pode ter certeza, todos nós colheremos. Então, irmãos, a lei da semeadura e a lei da colheita rege tudo o que fazemos em nossa vida. O homem não nasce, escute bem o que eu vou dizer para você. Você não nasce, você não cresce,
você não reproduz e você não morre, não é assim que a gente aprende na escola, sem que você colha o que você tem plantado, sem que você realmente recolha do campo o fruto da tua semeadura. Então a lei da semeadura e da colheita, ela rege tudo o que fazemos em nossa vida. E o conceito bíblico de semear e colher, escute bem que eu vou introduzir para você isso. Isso não é uma mensagem de fogo, não é uma mensagem de poder, de unção, mas é uma mensagem de conscientização. Amém? Uma mensagem expositiva de conscientização, de aprendizado. Porque eu tenho aprendido isso, irmãos, que não adianta somente o reteté, não adianta somente o fogo, se não houver conscientização da palavra, edificação na nossa vida. Não adianta. Existe o momento do pega isso, pega aquilo, toma isso, toma aquilo, mas existe um momento em que eu tenho que me conscientizar daquilo que é bíblico, daquilo que é da palavra. Amém? Nós não conseguimos fugir disso. Por isso preciso muito da sua atenção para me expor o que eu escrevi aqui. Amém? Então, o conselho bíblico de semear e de colher se refere às consequências de nossos atos. Provérbios 22:8 diz que o que semear a perversidade, semeia a perversidade, colherá males. Vejam bem, aquele que semeia a perversidade vai colher bondade? Aquele que semeia coisa ruim vai colher coisa boa? Não. O livro de Provérbios está dizendo no capítulo 22, verso 8, que realmente o que semeia a perversidade colherá males, e o que semeia a justiça recebe galardão seguro. Provérbios 11:18. Que maravilha! O que semeia justiça recebe galardão seguro. A família também é comparada na Bíblia com o que semeamos e colhemos para a nossa vida. Eu estava ali atrás refletindo enquanto os irmãos estavam louvando, adorando a Deus, e o culto andando, e Deus falando comigo, o Espírito Santo falando comigo, fazendo um giro na minha mente a respeito da nossa educação, da nossa conscientização. Realmente, eu estava pensando com as minhas caixinhas, que às vezes a igreja, veja bem, às vezes nós queremos que nossos filhos, por exemplo, que a igreja ensine os nossos filhos aquilo que cabe a nós como pais ensinarmos. Nós queremos que os pastores, os líderes, os irmãos eduquem os nossos filhos naquilo que não cabe à igreja e cabe à família, aos pais. E é por isso que realmente há muita dificuldade hoje de nós levantarmos uma geração profética nos tempos de hoje, de jovens, realmente que levante a sua mão e comece a adorar, comece a clamar, comece a ser tomado pelo Espírito Santo. Sabe por quê? Porque isso também não vem só da igreja, isso vem de berço, vem de casa. Aquilo que está sendo infiltrado é uma semeadura, aquilo que está sendo infiltrado na cabeça dos nossos filhos. Aí quando chega no tempo, vamos para o culto. É culto de jovem, vamos para o culto de jovem. Chega aqui, nós queremos, irmão, adore, irmão, louve, vai jovem, louve, adore. E aí fica assim, não faz, sabe por quê? Porque é uma cultura daquilo que nós pais estamos semeando.
Se nós temos nossos filhos na rédea, nós teremos eles na presença de Deus. Mas se nossos filhos são liberais, se nossos filhos são soltos, se nossos filhos fazem o que eles querem, chega na igreja e diz: pastor, pastora, eu quero muito que o meu filho, fala com ele, prega para ele, diz para ele isso e isso. Eu vou fazer, mas só que tem algo que só você pode fazer, e é lá dentro da sua casa. É lá dentro da sua casa, lá no seu território, aonde você tem que ensinar, aonde você tem que semear no coração do teu filho, no coração da tua geração, realmente o que eles precisam para viver e ao mesmo tempo de estar na presença de Deus. Estava olhando hoje, irmãos, com muito carinho, eu faço isso e dou testemunho. Estava olhando hoje, rabiscando as redes sociais, e estava vendo uma postagem de uma igreja, assim, onde tem a galeria da juventude. As meninas jovens estavam todas de rosa, de vestido rosa, não sei se vocês já viram isso, e elas estavam cantando um louvor, sabe, e na dimensão que o Espírito as dominava, as tomava naquele momento, a gente vê, sente a presença de Deus, de que elas já não estão mais no normal delas, aquilo que está fluindo de dentro delas, já não é algo superficial e natural, já é Deus agindo realmente, através, e a gente vê que há uma cultura cristã dentro do coração daquelas pessoas, que há uma base realmente espiritual, que há uma semeadura, sabe, irmãos, uma semente que foi plantada dentro do seio da família, dentro de casa. Para quê, pastor? Para que lá dentro da casa de Deus também possa haver o resultado daquilo que eu educo dentro de casa, e o Senhor faz a obra dentro da casa dele. Eu não vou ter nada se a cultura que está dentro, irmãos, literalmente isso aqui é muito forte, se está dentro do coração do meu filho, de que ele é liberal, de que ele é solto, de que ele pode fazer o que ele quer, de que ele pode até mesmo pegar uma vassoura e me cacetar dentro de casa, se está isso dentro dele, não vai ser dentro da casa de Deus, irmãos, que eles vão aprender a louvar e adorar a Deus com tanta facilidade, porque eles estão sendo ensinados dentro das casas, a viver de uma forma literalmente contrária àquilo que é princípio da maior criação de Deus, que é chamada família. Então, o que nós temos semeado? O que você tem semeado? Ontem eu estava um pouco debilitado de saúde, e ainda até estou, mas eu estava olhando as fotos, estava vendo assim, eu digo, cara, isso é sobrenatural, é um princípio, a juventude, o ganho da juventude, os filhos, nossos filhos, sabe, servindo a Deus, trabalhando para Deus, fazendo a obra de Deus. Como fica o nosso coração quando a gente vê isso? Quando a gente olha os filhos, as nossas flechas que Deus colocou dentro da nossa aljava, para que nós possamos atirá-las, mas nos alvos certos, nos alvos corretos, nos alvos dignos. Quando a gente olha isso e observa, como fica realmente o nosso coração de alegria em ver a nossa geração servindo a Deus, ou pelo menos recebendo o início de uma palavra, de uma semente no seu coração. Então isso, irmãos, realmente é comparado, a família também é comparada na Bíblia com o que semeamos e colhemos para a nossa vida. Você sabe por que muitos pais, você sabe por que muitas mães têm colhido literalmente na sua vida aquilo que elas não imaginaram, elas acreditaram que isso não ia acontecer, mas por que os filhos hoje, jovens, pré-adolescentes, estão aí matando, estão roubando, estão morrendo? Por quê? Porque não foi plantado dentro de casa a semente do Evangelho. Não é plantado dentro de casa a semente do reino, a educação. Eu sempre tenho pregado isso aqui, irmãos.
Eu sempre dou esse testemunho dizendo para a igreja que nós pastoreamos, que nós não podemos aceitar que Manaus, bairros de Manaus, pessoas em Manaus, nos vejam dentro da comunidade como a escória da sociedade. Você não pode aceitar isso. Eu não posso aceitar isso. Sempre digo que quando disseram, olha, Jesus de Nazaré, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus veio de Nazaré. Pode sim. O meu filho, a minha geração, mora dentro de uma comunidade chamada Nova Vitória, Grande Vitória, Nova Floresta, Nova Conquista, Santa Inês, sei lá, todos os bairros daqui da Zona Leste, aonde são denominados como a escória da sociedade, como as favelas de Manaus, assim como todos vêm, mas daqui do meu bairro, daqui da minha comunidade, o meu filho vai ser um doutor, a minha filha vai ser uma engenheira, o meu filho vai ser um médico, vai ser um astronauta, vai ser alguém, um engenheiro de alguma coisa. Meu filho vai ser isso, porque eu vou ensinar isso dentro da minha casa, e dentro da casa de Deus, o Senhor vai ensinar os princípios da sua palavra, vai semear no coração deles o princípio da palavra. Nós não podemos aceitar isso, mas para que isso realmente flua, nós temos que semear. Nós temos que semear, e semear aquilo que é verdadeiro. E eu faço mais uma pergunta para você: você tem semeado? O que você tem semeado? Veja como é a lei da semeadura e da colheita, irmãos. Preste bem atenção como é a lei da semeadura e da colheita. Somente quem planta, colhe. Só quem planta, colhe. Quem não planta, não colhe. Você pode plantar ódio, você vai colher ódio. Você pode plantar inimizade, você vai colher inimizade. Você pode plantar escárnios, mágoa, você vai colher esse tipo de coisa. Mas se você planta amor, se você planta alegria, se você planta afago, se você planta literalmente as coisas, frutos do Espírito, então te prepara para a tua colheita, que a tua colheita será sobrenatural na presença de Deus. Então só quem planta é quem colhe. O versículo 6 está dizendo isso. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Quem instrui você? Eu estou aqui sendo o instrumento, mas quem instrui você é Deus. Quem instrui você é o Espírito. Então faça participante aquele que te instrui. Amém? Aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. A primeira regra da lei da semeadura, amados, a primeira regra da lei da semeadura e da colheita ensina que somente quem planta tem direito de colher. Somente quem planta. O que eu quero para essa igreja, irmãos, sacerdote dessa casa, o pastor até aqui pela misericórdia de Deus da sua vida, o que eu quero para você é que você viva e colha o melhor dessa terra. O que eu quero é que você usufrua, que você tenha direito de fazer uma colheita extraordinária na sua vida,
na sua casa, no seu trabalho, aonde tu colocares as tuas mãos, que o Senhor prospere na tua vida. O que eu quero como teu pastor é isso, que você prospere muito, que você cresça muito, que você colha muito coisas boas e maravilhosas. Mas para isso você também tem que plantar coisas boas e maravilhosas. Aleluia. Você está entendendo? Então, irmãos, quem deixa de semear por causa de situações adversas, aumenta a sua dificuldade. Preste bem atenção. Pois quem observa o vento não semeará, e o que atenta para as nuvens não colherá. Olha aqui para mim, queridos irmãos, e aprenda sobre a lei da semeadura. Tem cadeiras aqui, irmãs, aqui na frente. Vejam bem, quem deixa de semear por causa de situações, tem pessoas que não semeiam por causa da situação que está adversa. E quem deixa de semear por causa de situações, aumenta a sua dificuldade. Pois o que, pastor? Eclesiastes 11:4 diz: quem observa o vento não semeará, e o que atenta para as nuvens não colherá. Escute bem, irmão, toda oportunidade, ela é oportunidade para você semear. Toda situação, ela é um momento para você semear. Tem pessoas que acham que só tem que semear quando tudo está bem. Tem pessoas que acham que só abrem o coração para semear alguma coisa se tudo estiver bem. Escute bem, irmão, está errado. Está errado, porque aquele que é de Deus, filho de Deus, independente da situação, independente do momento, toda oportunidade que estiver diante dele é momento de semear. Você já pensou, se você achar que só deve semear quando estiver tudo bem? Ao contrário, você nem vai semear porque está tudo bem. Você tem que aprender que nas horas difíceis, nas horas da dificuldade, das adversidades, são terras férteis para receber a tua semente. Por exemplo, você está passando por dificuldade, você está passando por dias difíceis, momentos difíceis, aí você abre a boca e o coração para murmurar. Isso é uma semente. Para murmurar porque está vivendo um momento difícil. Senhor, eu te sirvo, Senhor, eu sou teu filho, eu sou tua filha, Senhor, por que eu estou vivendo isso? Ei, irmão, existe tempo para tudo, diz a palavra. Existe tempo para plantar e existe tempo para colher. E quando nós estamos nesses momentos, acende uma lâmpada em cima de nossas cabeças para nos desorientar e dizer o quê? Que isso pode ser uma colheita de algo que nós temos plantado. Mas como eu sei, pastor? Porque é uma colheita, é um momento difícil, é um momento ruim, então é uma colheita. O que você tem que fazer? Aproveitar o ensejo do momento e continuar semeando, continuar plantando, continuar acreditando, continuar olhando para Deus e dizendo: Senhor, apesar do momento, apesar da crise, apesar da dificuldade, apesar de tudo que eu estou passando, todavia eu me alegrarei em Ti para sempre. Só quem tem Jesus no coração consegue fazer isso. Só quem entende consegue fazer isso. Ninguém pode dizer que não planta por falta de semente, pois quem provê a semente é Deus. Pastor, eu não tenho que plantar. Sabe por que você não tem que plantar? Porque você tem comido a semente. Quem come a semente realmente não tem o que plantar. Já não ensinei isso?
Quem planta semente não tem o que plantar. Quem come a semente não tem o que plantar e automaticamente não tem o que colher, porque nós estamos comendo as sementes. Então, o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 9:10? Que ninguém pode dizer que não planta por falta de semente. A sua vida não está nessa forma ou nessa situação por falta de semente. Aprenda aqui, porque é Deus quem provê a semente para o plantio. Então você tem o que plantar. Você tem semente para plantar e você terá frutos para colher da semente que você está plantando. Então, o que eu aprendo aqui, pastor? Que somente quem planta tem direito de colher. Tem direito de colher. Então, irmãos, a palavra ela nos ensina que devemos pela manhã semear a semente e à tarde nós não devemos reter a nossa mão, pois nós não sabemos qual das duas prosperará, se esta ou se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Quantos estão entendendo isso? Eu quero que você saia daqui convicto, irmão, mais uma vez. Convicto daqui mais uma vez, que você precisa aprender sobre a lei da semeadura. Você precisa atentar para a lei da semeadura, é a tua vida, é a tua causa, é a tua família, é a tua igreja. Quantos querem o bem da sua igreja? Vamos lá, irmão, vocês não estão sem coragem, que não querem levantar nem a mão? Quantos querem o bem da sua igreja? Então semeie amor, semeie alegria, semeie avivamento, semeie paz, semeie dinheiro, semeie bem, semeie qualquer coisa, mas queira o bem da sua igreja, queira o bem da sua casa, queira o bem da sua família. Aprenda a semear, aprenda. Amém? Segundo, você só colhe o que foi plantado. Aqui é que me dói, irmãos. Aqui é que eu me preocupo. Muitas das vezes eu agonizo, porque como pastor a gente observa a vida de todos. A gente observa a vida da sociedade, da comunidade, das famílias, das pessoas. E a gente é sabedor de que muitas das vezes o que está acontecendo ali naquela casa, naquela família, é que a lei da semeadura está agindo. É que a lei do plantar e do colher está agindo. E às vezes a gente quer porque quer. A gente vai orar, a gente vai abençoar. Não, nós vamos fazer uma campanha. Não, nós vamos fazer uma oração. Não pode deixar que eu vou estar na madrugada, eu vou orar. Não vai mover nada, sabe por quê? Porque é a lei da semeadura. Quem planta tem que colher. Não é eu, nem a minha oração que vai mover. Não é eu e nem realmente o meu clamor que vai mudar realmente o sentido da lei que está escrita, daquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Então, automaticamente, pela revelação do Espírito, nós entendemos o quê? Que aquilo que está acontecendo com o irmão A, com o irmão B, com a família A ou com a família B, nada mais é do que a lei do plantar e do colher. O que você tem plantado? O que você tem plantado? Porque você só colhe o que você planta. Versículo 7, o versículo 8, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Não adianta, irmão, de Deus ninguém zomba.
Não adianta, é aquela história de eu querer que Deus se enquadre na minha vontade, querer que Deus se enquadre no meu querer, que isso não vai funcionar com Deus. A Bíblia está dizendo que dele ninguém zomba, de Deus ninguém zomba. Aí ele completa dizendo: aquilo que o homem semear, isso também ele vai colher, ceifará. Não adianta que nós não barganhamos com Deus, não adianta que eu não vou chamar Deus para tomar um cafezinho, para tomar aqui uma tapioquinha com tucumã dentro. Não adianta dizer: Senhor, eu estou te trazendo aqui porque eu quero te comprar, eu quero negociar contigo. A Bíblia está dizendo que de Deus ninguém zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. E a Bíblia ainda diz o que? No versículo 8: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Oh glória! Aleluia! Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. A segunda regra da lei da semeadura e da colheita nos ensina que somente colhemos daquilo que nós estamos semeando. Somente colhemos daquilo que nós estamos plantando. Ah, pastor, está acontecendo muito isso dentro da minha casa. Pastor, eu só vivo doente. Pastor, a porta não se abre. Meu esposo, pastor, a minha esposa, meu esposo não consegue emprego. Meu filho, meu Deus, não passou nisso, não deu certo nisso. Vamos fazer uma análise, irmãos. De Deus ninguém zomba. Aquilo que está acontecendo é fruto de quê? De uma semeadura. Você quer que essas coisas mudem? Você quer que as portas se abram? Você quer que a saúde bata a sua porta? Você quer que as bênçãos de Deus sejam derramadas? Então aprenda sobre a lei da semeadura e viva por ela. Viva por ela, queridos irmãos. Vivam por ela, igreja amada. O que nós queremos é ver todos prosperando. O que nós queremos, e Deus também quer, é ver todos sendo abençoados, alcançados, realmente colhendo. Olha aí, pastor, eu consegui isso. Pastora, olha que bênção, eu passei no vestibular. Pastor, olha o que aconteceu, eu fui chamado para uma entrevista, eu fui chamado para um emprego. O que é isso? Fruto de uma semeadura. Você está colhendo agora o que você tem plantado, meu filho. Você está colhendo o que você tem plantado, minha filha. Usufrua disso, não se esqueça que de Deus ninguém zomba. Aquilo que o homem estiver plantando, ele também vai colher. Então, quem planta cereal, colhe cereal. Quem planta frutas, colhe frutas. E assim por diante. Tudo que plantamos será colhido. E este conceito é muito sério, igreja, baseado na justiça de Deus, nos dando a garantia de que, no livro de Jó, capítulo 4, versículo 8, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam o mesmo. Se você está plantando iniquidade, semeando o mal, você vai colher a mesma coisa, irmão. Se você olha para o seu próximo e não sente a dor pelo sofrimento dele, para estender a mão para ele, se você realmente não tem isso dentro do seu coração, meu amado, você está sujeito a colher a mesma coisa. O amor de Deus tem que estar dentro de nós, irmãos. Nós temos que amar uns aos outros, cuidar uns dos outros, zelar uns pelos outros. Porque literalmente
Os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam o mesmo. Nós devemos semear a palavra de Deus, para colhermos bênçãos espirituais. Plante coisas boas e espere colher os seus benefícios. Às vezes a gente diz assim: todo dia na minha porta, todo dia isso, pedindo aquilo. Meu Deus do céu, rapaz, como é que não melhora? É açúcar, é café, é um dente de alho, é um pouco de farinha. Meu Deus, todo dia. Está faltando para você? Quando você dá, falta para você? Isso é semeadura, irmãos. Claro que nem todo tempo você vai manter, sustentar, mas eu estou perguntando uma coisa: você tem ajudado, você tem beneficiado e você também tem colhido por isso. Deus tem suprido, Deus não tem deixado faltar, sim ou não? Ainda que pouco, mas Deus não tem deixado faltar. Então, queridos, por outro lado, não temas. Vejam bem, irmãos, não temas a quem está plantando coisas ruins. Essa palavra aqui, esse versículo, ele é muito poderoso, esse versículo, porque realmente a vida de muitas pessoas que nós conhecemos enquadra aqui dentro. Se enquadra, literalmente. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Oséias, capítulo 8, versículo 7. Porquanto aqueles que semeiam vento hão de colher tempestades. Quem tem semeado vento vai colher o quê? Turbilhão, tempestade. Hoje, na hora daquela chuva que deu uma menção, né, de chuva, deu uma reviravolta ali perto de casa ali, saiu quebrando as coisas ali, revirando beira de telha, aquelas coisas tudo. E eu me lembrei do que literalmente eu ia falar hoje aqui. O vento, a tempestade, quando ela vem avassaladora. Quando ela vem destruindo, você não vê o que acontece nos Estados Unidos? Quando é a época de furacão, as pessoas constroem num ano, no outro ano o furacão quebra tudo, destrói tudo. É horrível, irmãos. Então tente imaginar que se você está semeando vento, plantando vento, você vai colher tempestade. Você vai colher tempestade. E Jesus, ele contou a parábola do joio e do trigo para nos ensinar que às vezes plantamos algo de bom e o inimigo vem e mistura uma semente ruim. Mas mesmo assim, não podemos separar o bom do ruim por nós mesmos, para não arrancarmos o que é bom junto com o que é mal. Gálatas 6,10 diz: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Lembra que eu falei que eu não ia falar de dinheiro para você? Não é dinheiro aqui, mas é uma semeadura, é uma plantação, é um campo que está recebendo as sementes. E eu quero que você saia daqui como aquele sino que tinha o tempo todo. O que você tem plantado? O que você tem plantado? Te prepara, porque aquilo que tu tens plantado, tu irás colher, meu irmão. Aquilo que você tem plantado, você vai colher, não tem como fugir disso. Aleluia, plante somente coisas boas. E o ponto 3 diz: a colheita, ela é proporcional ao plantio. Versículo 9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Te prepara, sabe por quê?
porque se tu não desfalecer, tu vai colher o que tu tem plantado. Chegará o tempo em que você vai colher o que você tem plantado. Talvez você possa até dizer: eu já estou colhendo, pastor. Coisas boas, coisas ruins, não sei. Mas talvez você é testemunho hoje de uma colheita já na sua vida. Amém? Talvez você já esteja testemunhando, literalmente, que você está colhendo realmente algo que é fruto da semente que você lançou no campo. Então, a terceira regra da lei da semeadura e da colheita, ela diz que a quantidade que colhemos, vamos falar agora de quantidade, que a quantidade que colhemos é proporcional ao tanto que nós semeamos. Olha para mim aqui, irmãos. É muito que você tem colhido? Talvez se for mal, você diz: pastor, já é tão demais que eu não quero mais. Mas se for de bom, você diz: pastor, eu quero continuar plantando. Eu quero continuar plantando porque eu quero colher mais, que o que eu tenho colhido é sobrenatural na minha vida. É extraordinário, pastor, o que eu tenho colhido. Sabe por quê, pastor? Porque o Senhor é testemunha de que eu tenho plantado coisas boas, de que eu tenho semeado coisas boas. Mas quem tem colhido coisas ruins, a quantidade do que tem plantado de coisas ruins, também tem colhido coisas ruins. E tem dito: pastor, não aguento mais, já quero que acabe. Não para, acorda um dia, dorme outro, acorda outro dia, e a colheita é a mesma, não para, não cessa. Eu não aguento mais. Sabe como é que vai mudar isso? Quando você começar a plantar coisas dignas, quando você começar a plantar coisas boas, coisas realmente que vão edificar a tua vida e trazer uma maravilhosa colheita extraordinária para você. Aleluia. Quer colher mais coisa ruim? Amém, eu também não quero. Comece a plantar o que é bom. Pastor, o que eu tenho colhido tem enchido um camburão. É ruim? É. Comece. Mude essa situação, comece a plantar coisa boa. Comece a plantar coisa digna. Comece a viver de conformidade com a palavra, com aquilo que está sendo pregado e ensinado na tua vida. Aleluia. Quantos estão entendendo, irmãos? Então a quantidade da semente plantada determina quanto será colhido. Porque aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e aquele que semeia abundância, em abundância também ceifará. E Jesus mesmo ensinou que devemos plantar, escute bem, sabendo que embora sejam todas as sementes que germinam, aquelas que crescem produzem a 30, 60 e 100 por um. Marcos 4:20. Então, Deus é quem aumentará a vossa sementeira, irmãos, e multiplicará os frutos da vossa justiça, 2 Coríntios 9:10. É Deus quem vai aumentar a tua sementeira, e é Ele também quem vai multiplicar os frutos da tua justiça. Quer colher o que, querido? O ano só começou. Estamos, assim, como o pastor Rodrigo, querendo que janeiro vá embora logo. Mas só começou, e aí? Eu te dou um conselho nessa noite. Comece a semear coisas boas. Comece a plantar aquilo que vai mudar a tua vida. Comece a semear aquilo que vai trazer benefício para você, que vai mudar a tua história, a tua casa, os teus negócios. Comece a plantar isso, porque vai chegar o momento, vai chegar o tempo em que você vai colher aquilo que você tem plantado.
quero que você fique de pé nessa noite, em nome de Jesus.